E se eu te dissesse que o rei Charles tomou uma decisão tão definitiva, tão irreversível, que redesenhou o futuro da monarquia britânica e destruiu o vínculo entre pai e filho? Fique conosco, porque o que aconteceu por trás das paredes do palácio não diz respeito apenas ao dever e à tradição. Trata-se de amor, perda e legado. A decisão que mudou tudo. Aconteceu sem alarde, nenhuma trombeta soou. Nenhum repórter foi chamado aos portões do palácio. Não houve vazamentos sussurrados para a imprensa nos dias que antecederam o anúncio. Na verdade, ele foi divulgado com tanta precisão e discrição que, a princípio, parecia apenas mais um comunicado de rotina da realeza, até que as pessoas leram nas entrelinhas. Numa manhã aparentemente comum, o Palácio de Buckingham divulgou uma declaração formal. Era breve, cautelosa no tom e impecável na linguagem. Cada palavra pesada, cada frase desprovida de emoção. Mas escondida em sua formulação refinada, havia uma revelação que provocaria abalos dentro da família real e além. O rei Charles III havia tomado uma decisão final e inequívoca sobre o futuro da coroa britânica. A linha de sucessão, reafirmada no comunicado, continuaria com o príncipe William, o príncipe de Gales e seus 3 filhos, George, Charlotte e Louis. Nenhuma surpresa aí. Era a ordem tradicional e constitucional. Mas o que chamou a atenção de observadores da realeza, especialistas constitucionais e do público em geral foi o que não foi dito. Ou, mais precisamente, quem não foi mencionado. Nenhuma referência ao príncipe Harry, nenhuma palavra, nenhum gesto simbólico, nem mesmo uma menção ao seu antigo papel como membro sênior da realeza ou ao seu serviço militar. Um homem que já esteve em 3º lugar na linha de sucessão ao trono, que caminhou atrás do caixão de sua mãe em um momento que partiu o coração do mundo, havia sido completamente apagado do mapa real. O silêncio foi ensurdecedor. Para alguns, soou como traição. Para outros, uma consequência há muito esperada. Mas para os que estavam dentro do palácio, essa decisão vinha sendo preparada há meses. O que o mundo testemunhou em alguns parágrafos cuidadosamente digitados foi, na verdade, o ápice de um processo doloroso e prolongado. Um acerto de contas que o rei Charles tentou adiar, mas que no fim não teve escolha senão enfrentar. As razões para a omissão não eram simples, nem puramente institucionais. Nos bastidores, o rei havia lutado com essa realidade em privado. Um monarca por dever, sim, mas também um pai. E aí residia o cerne da angústia. Charles, por muito tempo, nutriu esperanças de reconciliação. Em certos momentos, acreditou que um dia seu filho mais novo poderia voltar. Não necessariamente ao palco público, mas ao familiar. Que pudessem de algum modo restaurar um laço não corroído por escândalos ou distância. Mas o tempo e o silêncio tornaram esse sonho cada vez mais frágil. Como soberano, Charles compreendia os riscos. A monarquia não pode prosperar em meio à ambiguidade. Ela deve projetar força, clareza e ordem inabalável. E a presença instável de Harry, oscilando entre realeza e celebridade, entre queixas e afastamento, havia se tornado, aos olhos de Charles, uma força desestabilizadora. Havia muito em jogo: a sobrevivência da coroa na era moderna, a confiança do público, a unidade da instituição. No fim, o dever venceu. O rei escolheu a coroa, não por maldade, mas por necessidade. Mas ao fazê-lo, não apenas moldou o futuro da monarquia, ele também alterou irrevogavelmente o curso da própria história de sua família. O que se seguiu seria sentido não apenas nas manchetes, mas nos corações. A Casa de Windsor virou uma página, e o nome do príncipe Harry não estava mais nela. A campanha silenciosa de Harry, longe dos corredores palacianos de Londres, escondido nas colinas ensolaradas de Montecito, na Califórnia, o príncipe Harry estava discretamente preparando o terreno para algo que um dia jurou jamais fazer: um retorno.
Não exatamente aos deveres reais, nem à exposição total dos holofotes que o assombraram desde o nascimento, mas sim um retorno ao pertencimento, ao significado, à família. No final de 2024, já era evidente que a novidade da marca Sussex, tão forte logo após a saída de Harry e Meghan da vida real, começava a perder força. O contrato com a Netflix, que antes causara grande repercussão, agora estava silencioso. O Spotify havia encerrado sua parceria. O interesse do público, antes obcecado por cada passo do casal, começava a se dispersar. O que Harry sentia falta não era da fama, era do propósito, da relevância e talvez, apenas talvez, de casa. A princípio, as tentativas de reaproximação foram informais. Mensagens discretas enviadas por contatos em comum, ligações feitas para ex-assessores e primos distantes. Houve esforços para retomar laços com aqueles ainda dentro da órbita real. Pessoas com quem já havia almoçado em Sandringham ou trocado piadas atrás das cortinas do palácio. Mas as respostas foram, na melhor das hipóteses, mornas, cordiais, educadas, mas evasivas. A ponte ainda não havia sido abaixada. Então Harry fez algo que não fazia havia meses. Pegou o telefone e ligou para o pai. As conversas, segundo fontes próximas ao palácio, foram emocionantes. Harry, que nunca evitou mostrar vulnerabilidade, abriu o coração. Lembrou Charles de tempos mais felizes, dos feriados em Balmoral, dos almoços de domingo cheios de risadas, das longas caminhadas pelos jardins de Highgrove, onde pai e filho conversavam sobre tudo e nada. Evocou a memória da mãe, Diana, que sempre desejou que seus filhos permanecessem unidos, levando sua chama não na rivalidade, mas no propósito compartilhado. Eu ainda sou seu filho, teria dito Harry em uma das ligações. Ainda sou parte desta família. Quero fazer parte do futuro. Não era uma exigência, nem um pedido por títulos ou privilégios. O que Harry buscava era mais complexo. Um retorno simbólico, um gesto de inclusão. E por trás desse anseio, havia uma sugestão radical que, embora dita com suavidade, tocava no cerne da tradição mais sagrada da monarquia. Ele propôs uma reavaliação da linha de sucessão, não para substituir William, jamais, mas para ser considerado logo após ele, para estar à frente dos filhos pequenos de William, que, embora amados, ainda estavam longe de compreender o peso dos papéis que herdaram ao nascer. Harry acreditava que sua experiência militar, seu trabalho filantrópico e sua visibilidade global o tornavam singularmente qualificado para apoiar a monarquia em uma era de transição. Ele se via como uma ponte moderna entre o antigo e o novo, alguém que viveu dentro das muralhas da instituição, mas que também saiu, viu o mundo, entendeu suas críticas e retornou com novos entendimentos. Mas para Charles, essa sugestão ultrapassava os limites. Não era apenas impraticável, era constitucionalmente impossível. A linha de sucessão, enraizada em séculos de leis parlamentares e precedentes históricos, não era algo a ser alterado por vontade própria, nem mesmo por um monarca. Qualquer mudança desse tipo exigiria não apenas uma revolução legal em todo o Reino Unido e nas nações da Commonwealth, mas destruiria a imagem de estabilidade da qual a monarquia depende. Mais do que isso, era emocionalmente delicado. Para Charles, escolher William nunca foi uma dúvida. William ficou. William suportou a pressão. William aceitou a responsabilidade, mesmo quando isso lhe custou a liberdade pessoal. Elevar Harry, mesmo simbolicamente, parecia para Charles uma desvalorização desse compromisso, como se fosse recompensar o distanciamento em detrimento do dever. E assim, apesar da sinceridade na voz de Harry, apesar dos ecos comoventes de Diana na conversa, Charles permaneceu inabalável. Preso ao dever, à tradição e ao doloroso entendimento do que a realeza exige, ele traçou o limite.
silenciosamente. Definitivamente. A campanha silenciosa de Harry, antes carregada de um otimismo cauteloso, começava a esbarrar no muro intransponível da monarquia. Um muro construído não apenas por leis, mas por escolhas, sobre o que preservar e o que, inevitavelmente, deve ser deixado para trás. O fardo do monarca. Para o rei Charles III, a decisão que ele tomou não foi apenas sobre escolher um sucessor. Foi nada menos do que um momento definidor na história da coroa britânica. Uma decisão cujos ecos ressoarão por gerações. Para os de fora, pode ter parecido o dilema de um pai forçado a escolher entre dois filhos. Mas para Charles, tratava-se de algo muito mais profundo. Era um referendo sobre o significado e a sobrevivência da própria monarquia. Desde o nascimento, Charles foi moldado pela espinha rígida do protocolo real. Cada um de seus gestos, desde o modo como se vestia até como se comportava em eventos públicos, foi cuidadosamente ensaiado, corrigido e criticado. Ele foi criado não para governar com emoção, mas com resistência. Sua vida foi um longo aprendizado no dever, participando de investiduras, revendo desfiles militares, suportando escândalos públicos e esperando, sempre esperando, pelo momento em que subiria ao trono. Esse momento chegou tarde, após a morte de sua mãe, a rainha Elizabeth II, em 2022. Ela reinou por 70 anos. Foi o símbolo da constância, da contenção e da força silenciosa. Charles sabia que seria julgado não apenas pelo que faria, mas pelo que conseguiria preservar. E uma das coisas das quais a monarquia sempre dependeu foi a santidade da linha de sucessão, uma estrutura protegida por séculos de tradição e de leis. O Act of Settlement de 1701, uma das pedras angulares da monarquia constitucional britânica, estabeleceu um sistema rígido que priorizava a linhagem protestante e a primogenitura. Embora reformas modernas como o Succession to the Crown Act de 2013 tenham eliminado a preferência masculina e permitido o casamento com católicos, a hierarquia básica permaneceu intacta. Herança por linhagem sanguínea e ordem de nascimento. Alterar essa ordem, sutil ou explicitamente, não era apenas mal visto. Era praticamente impossível sem desencadear uma crise constitucional. Qualquer mudança exigiria não apenas a aprovação do parlamento britânico, mas também o consentimento dos outros 15 reinos da Commonwealth, onde o monarca britânico ainda é chefe de Estado. Canadá, Austrália, Nova Zelândia e outros, todos teriam de ratificar tal decisão. Charles sabia disso. E mesmo assim, o que tornava a escolha tão dolorosa não era a legalidade. Era o custo humano. Os que estão próximos ao rei descrevem um homem lentamente se desmoronando sob o peso das expectativas. Nas semanas que antecederam a decisão final, dizia-se que Charles fazia longas caminhadas solitárias pelos jardins do castelo de Windsor, mãos entrelaçadas atrás das costas, contemplando os gramados cobertos de névoa, como se buscasse clareza no silêncio da natureza. À noite, buscava refúgio nos cantos tranquilos da Capela Real, onde se sentava em contemplação por horas, sussurrando preces, não por orientação, mas por força. O que mais atormentava Charles não era o conceito abstrato de tradição, mas o rosto de seu filho mais novo. O mesmo menino que ele carregou nos ombros pelos jardins de Highgrove, o mesmo cujos olhos refletiam o brilho de Diana, o menino que apertou sua mão em meio ao luto, enquanto caminhavam atrás do caixão da mãe. Na voz de Harry, durante suas recentes conversas, Charles ouviu o eco de um tempo perdido, um tempo antes de títulos e tabloides. Mas ser rei exige sacrifício. E a monarquia, como Charles aprendeu observando sua mãe viver uma vida de contenção e disciplina, não tolera a ambiguidade. Ela sobrevive projetando certeza. E assim, quando chegou o momento, Charles agiu não como pai, mas como soberano. Reafirmou o que sempre fora entendido, mas nunca declarado com tamanha firmeza: William seria o herdeiro.
A linha de sucessão permaneceria intacta. O futuro pertenceria ao filho que ficou, que suportou o dever sem protesto, que criou sua família dentro das paredes da tradição real e que nunca pediu um caminho alternativo. E Harry, deixado de fora, não punido, não desamado, mas excluído, silenciosamente, permanentemente. Para Charles, a decisão fechou um capítulo, mas também abriu uma ferida, uma que nenhum cerimonial ou coroa jamais poderá realmente curar. As consequências. Por trás das paredes do palácio, dentro do salão com painéis de carvalho do castelo de Windsor, repousava sobre a mesa polida uma única folha de papel, fina, sem adornos e direta, mas carregada com o peso de séculos. Não era um discurso, nem uma proclamação lida da sacada. Era um documento feito para falar em silêncio, mas de forma irrevogável. No seio da Casa Real, viria a ser conhecido como o Documento de Continuidade. Seu conteúdo era breve, deliberado e totalmente desprovido de sentimentalismo. Com linguagem formal e clareza constitucional, ele fez o que Charles vinha lutando em privado para concluir há meses. Reafirmou a linha ininterrupta de sucessão por meio do príncipe William e de seus filhos, George, Charlotte e Louis. Sem notas de rodapé, sem cláusulas condicionais, sem menção ao príncipe Harry. Não havia espaço para ambiguidade, nenhum gesto para suavizar o impacto. Era, por todos os critérios da comunicação real, uma declaração de encerramento. Quando Charles assinou o documento, dizem que a sala mergulhou em um silêncio tão profundo que parecia pressionar as paredes. Não porque houvesse resistência. Não havia. Mas porque todos entenderam o que acabara de acontecer. Não era apenas uma decisão. Era um ponto de inflexão. Um pai traçara um limite. Um rei fizera uma escolha. A monarquia havia se pronunciado. O arcebispo da Cantuária, presente tanto como guia espiritual quanto como testemunha institucional, fez uma oração. Foi breve, solene e digna, invocando sabedoria divina para a continuidade e força para os fardos que viriam. Camila, de pé logo atrás de Charles, avançou um passo. Colocou uma mão suave em seu antebraço. Um gesto silencioso de apoio da mulher que vira o coração dele se partir em particular. Seu olhar, composto como pedia o protocolo, não escondeu totalmente a tristeza nos olhos. Logo após a assinatura, oficiais seniores foram enviados para informar os principais membros da família real em caráter privado. O primeiro destino, o Palácio de Kensington. William e Catherine receberam a notícia a portas fechadas. Sem assessores, sem cortesãos, apenas os dois e a verdade solene do momento. Segundo fontes próximas à conversa, William ouviu com resolução silenciosa. Não houve celebração, nem sinais de alívio, apenas um aceno contido e uma promessa. Ele se comprometeu a honrar a confiança que seu pai depositara nele, a defender a instituição não apenas como herdeiro, mas como guardião. William sempre soube que esse momento chegaria. Agora havia chegado. Catherine, sempre seu alicerce, ofereceu apoio em silêncio. Ela sabia o que isso significava, não apenas para o marido, mas para os filhos. George, o mais velho, agora se encontrava ainda mais próximo de um futuro que nenhum deles havia realmente escolhido. Charlotte e Louis também sentiriam esse peso, não de imediato, mas com o tempo. Em meio a todo o esplendor palaciano que os cercava, essa era uma carga medida não em ouro ou cerimônia, mas em sacrifício. De volta a Windsor, o clima permanecia contido. A engrenagem da monarquia seguia em movimento, mas os que habitavam suas paredes não estavam imunes ao custo emocional. Por trás de cada gesto formal, havia uma camada de dor silenciosa, especialmente para Charles. Ele tomou sua decisão com clareza, mas não sem consequências. Ao escolher o caminho que garantiria a estabilidade, fechou outro,
um que levava de volta ao seu filho mais novo. Para os que estavam dentro do palácio, as consequências não foram dramáticas, mas foram profundas. A coroa resistiria. A monarquia seguiria em frente. Mas a família por trás dela, ferida e desconfiada, levaria muito mais tempo para cicatrizar, se algum dia o fizesse. A ligação que encerrou tudo. Num mundo em que quase toda a interação da realeza é filtrada por camadas de conselheiros, protocolos e estratégias de imprensa, o rei Charles tomou uma decisão profundamente pessoal. Ele não delegaria a ligação mais difícil de seu reinado. Não haveria secretário particular, nem assessor sênior, nem um e-mail frio passado por um intermediário do palácio. O rei discaria o número ele mesmo. Foi, de certo modo, um último ato de paternidade. A ligação aconteceu no fim do dia, quando o sol californiano começava a se pôr atrás das colinas de Montecito. O príncipe Harry, sozinho em seu escritório particular, atendeu o número familiar. Do outro lado da linha, a milhares de quilômetros e de um reino de distância, a voz do pai carregava o peso de séculos. O que se seguiu, dizem fontes próximas, não foi uma briga nem um apelo. Foi algo mais frio, mais pesado, mais definitivo. Charles, com o tom contido que sempre marcou sua vida pública, explicou a decisão que já havia sido assinada e selada. Falou não de sentimentos pessoais, mas de legado, de história, de continuidade. Referiu-se à monarquia não como uma família, mas como um patrimônio nacional. A coroa, disse ele, deve estar acima da emoção. Deve resistir além das dores individuais. Harry ouviu em silêncio, a princípio. Depois vieram as perguntas, suaves, mas carregadas de dor. Por que agora? Como isso poderia ser o fim? Ele não havia tentado consertar as coisas? O que mais poderia ter feito? Charles tentou responder, mas nada do que dissesse suavizava a realidade. Falou de sacrifício, de estrutura, de como o futuro da monarquia, frágil num mundo moderno, exigia certeza e unidade, não negociações pessoais. Disse que esperava que Harry compreendesse. Não houve palavras ásperas, nem vozes elevadas, apenas uma pausa, um silêncio profundo e doloroso que se prolongou mais do que a própria ligação. E então, por fim, um adeus tranquilo. Naquele instante, não era uma conversa entre um rei e um príncipe. Era um pai e um filho se despedindo de margens opostas de um abismo intransponível. Depois que a chamada terminou, Harry teria ficado sozinho por horas, olhando para a luz tênue que atravessava as cortinas. Não fez declarações à imprensa, não postou nada nas redes sociais, não respondeu a e-mails de amigos preocupados. Nos dias seguintes, cancelou discretamente suas aparições programadas. Um painel sobre questões de veteranos. Cancelado. Um episódio de podcast. Adiado por tempo indefinido. Até reuniões privadas por Zoom com instituições de caridade foram silenciosamente arquivadas. Amigos próximos ao duque notaram uma mudança imediata. Ele ficou retraído, incomumente calado mesmo para alguém acostumado a viver longe dos holofotes. Meghan, segundo fontes, tentou consolá-lo, mas até ela teve dificuldade para atravessar a névoa emocional que envolvia o marido. Harry se recolheu à sua propriedade vinícola, um refúgio escondido atrás de sebes altas e distante até dos drones de paparazzi mais insistentes. Tornou-se, por um tempo, seu castelo e sua prisão. Longas caminhadas sob as árvores, noites em silêncio, com uma garrafa de vinho aberta, mas intocada, ligações não atendidas, mensagens não lidas. Ele sonhou, um dia, com forjar uma nova identidade além da instituição real. Agora, enfrentava a realidade de que a ponte de volta havia sido silenciosamente, firmemente e definitivamente queimada. E embora o mundo logo seguisse para a próxima manchete sobre a realeza, no silêncio daquela propriedade, o mundo de Harry havia mudado para sempre. Não com escândalo ou espetáculo,
mas com uma única ligação que encerrou tudo: o príncipe sem reino. O homem que um dia esteve no centro de um conto de fadas moderno era agora um homem sozinho. Não foi despojado de seus títulos, mas sim do seu pertencimento. As manchetes foram impiedosas. Harry excluído, sem caminho de volta. Mesmo enquanto a nação debatia os méritos da decisão de Charles, Harry era deixado para enfrentar os destroços emocionais da exclusão. Ele não queria o trono, confidenciou a um amigo. Nunca desejou tomar o lugar de William. Tudo o que queria era ser relevante, contribuir, ser visto. Em suas horas mais sombrias, começou a se perguntar se algum dia pertencera de verdade. Será que sempre fora apenas um substituto? Um reserva? Esse pensamento o assombrava mais do que qualquer manchete. Uma nação dividida. À medida que a notícia da decisão do rei se espalhou, a nação se dividiu. Britânicos mais velhos saudaram Charles como uma força estabilizadora. Sua escolha, diziam, era um testemunho de força e clareza. A coroa vem primeiro, afirmavam, mesmo antes da família. Mas para as gerações mais jovens, a história tocou num ponto sensível. As redes sociais explodiram em solidariedade a Harry. Hashtags como "A Justiça por Harry" e "A Família em Primeiro" lugar ficaram nos trending topics por dias. Vídeos analisando a frieza da monarquia viralizaram. As pessoas começaram a se perguntar: se essa instituição não consegue acolher os seus, o que isso diz sobre o resto de nós? Do outro lado do oceano, as vozes americanas foram ainda mais altas. Programas de TV demonstraram empatia. Celebridades se pronunciaram. Para muitos, Harry não era um traidor. Era um homem decepcionado pela tradição. Um símbolo de mudança negada. A ascensão e o sacrifício de William. Enquanto isso, o príncipe William assumia silenciosamente seu novo papel. Sua agenda se intensificou. Discursos, visitas a hospitais, eventos militares, tudo cuidadosamente planejado para tranquilizar a nação. Este era o futuro. Esta era a continuidade. Mas sob o exterior composto, havia um homem que havia perdido um irmão, pelo menos por agora. Ele não entrou em contato, não por falta de afeto, mas porque sabia que a cura levaria tempo, talvez décadas. Em privado, William começou a moldar uma nova monarquia, menos cerimonial, mais significativa. Reforçou temas como relevância, reforma e responsabilidade. Questões como saúde mental, mudança climática e educação ganharam destaque. A tradição permaneceu, mas deixou de ser o único farol. A monarquia, em suas mãos, não seria estática. Ou se adaptaria, ou ficaria para trás. O peso emocional. Para Charles, a decisão custou mais do que o mundo podia ver. Por trás das portas do palácio, ele envelheceu visivelmente. Seus sorrisos tornaram-se mais raros. Seu temperamento mais facilmente irritável. Durante uma noite sem sono, após uma ligação particularmente emocional com Harry, voltou à capela. Não para rezar por vitória, mas por perdão. Camila tornou-se sua bússola. Lembrava-lhe por que ele havia feito o que fez. Não por crueldade, mas por responsabilidade. Não para punir, mas para proteger. Mesmo assim, a dor persistia. Charles escolheu a coroa. Mas ao fazê-lo, pode ter perdido uma parte de sua alma. E você? O que você teria feito no lugar do rei Charles? E você acha que o tempo poderá curar essa divisão na realeza? Compartilhe suas opiniões abaixo. E se essa história te tocou, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais verdades não contadas por trás dos muros reais.